Boa noite à comunidade cristã que nos assiste. Estamos de volta agora à noite para o segundo estudo da nossa primeira conferência de estudos teológicos, cujo tema é um resgate histórico à sã doutrina. E nesse estudo teremos o pastor João Heró, que é pastor da Igreja Presbiteriana da Cidade Nova 6. E o tema do estudo que ele vai abordar agora à noite é a reforma e as questões sobre a família. Tenham todos um bom estudo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à Igreja Batista do Tinga, na pessoa do pastor Natanael Cabral, o convite para tratar desse tema desafiador, instigante, que me foi dado. O tema encomendado é o seguinte: a família na história da Reforma Protestante do século XVI. A Reforma não elaborou nenhum tratado específico sobre família, até porque havia outras questões mais críticas para serem resolvidas. Porém, ao redescobrir os princípios essenciais da verdadeira espiritualidade, inevitavelmente essa redescoberta provocou um poderoso impacto na vida familiar dos protestantes, bem como em todas as dimensões da existência, com aquele povo que abraçou os princípios fundamentais, essenciais da própria reforma. E para a gente ter uma ideia de como redescobertas, reformas espirituais provocam impactos nas diversas esferas da vida humana, eu escolhi o texto de Neemias para confirmar essa tese. Nós sabemos que Esdras e Neemias foram livros escritos em um período reformista do Antigo Testamento. E, na verdade, aquilo que aconteceu nos dias desses dois homens nada mais foi do que o retorno dos princípios espirituais revelados a Moisés para a família da aliança no Antigo Testamento. E com o passar do tempo, com a apostasia da própria nação, com o desvio do povo de Israel, desses princípios espirituais do passado, nós tivemos a história da monarquia sendo destroçada e a própria nação da aliança indo para o cativeiro, na Síria em 722 e para a Babilônia em 586. Depois de 70 anos de cativeiro, nós temos o retorno dos exilados e uma grande reforma espiritual se processa, porque, na verdade, o principal trabalho naquele momento era reconstituir o tecido espiritual da nação da aliança. E ao reconstruir esse tecido espiritual, algumas coisas inevitavelmente foram vistas que estavam fora de lugar. Por exemplo, como a guarda do dia do Senhor, como a contribuição como parte do culto a Deus, e também a questão do casamento. No último capítulo de Neemias, diz o texto sagrado: vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, nem a língua de seu respectivo povo. Contendi com eles e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os conjurei por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Não pecou nisto Salomão, rei de Israel? Todavia, entre muitas nações, não havia rei semelhante a ele, e ele era amado do seu Deus, e Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Dar-vos-íamos nós ouvidos
para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras, é apenas um exemplo que nós temos nesse último capítulo de Neemias sobre os impactos da reforma espiritual que estava se processando naqueles dias em diversas esferas da própria vida do povo de Deus naquele contexto. A mesma coisa aconteceu na reforma protestante. Então você tem impactos na vida eclesiástica, na vida familiar, na vida social, na vida política, na vida econômica, porque inevitavelmente redescobertas espirituais, elas atingem todas as dimensões da vida humana. Mas especificamente quando a gente pensa em família, nós podemos dizer que essa redescoberta espiritual se deu em duas esferas naquele momento específico da reforma do século XVI. Primeira esfera, a reforma revisou questões estruturais relacionadas com a família. Tal como em tantas outras questões, a igreja cristã, que ao longo dos séculos foi se distanciando dos padrões apostólicos, a igreja cristã ingressa na Idade Média no trilho da apostasia e vai a cada dia não apenas ficando muito distante daqueles padrões ensinados pelo próprio Senhor Jesus, defendidos pelos apóstolos, e que são padrões que nós encontramos apoiados em todo o ensino das Escrituras. A igreja também se mostrou desviada das questões estruturais relacionadas com o casamento. E eu vou dar 3 ilustrações confirmando essa tese. A reforma acabou com o sacramento do casamento. O casamento era compreendido como uma espécie de instituição divinamente concebida para a bênção daqueles que faziam parte apenas da igreja. E a Igreja Católica, ela construiu ao longo da Idade Média a ideia de 7 sacramentos: o batismo, a crisma ou a confirmação, a Eucaristia, as ordens, o casamento, a penitência e a extrema-unção. Os protestantes, passando um pente fino nessa concepção a respeito de sacramento, eles ficaram apenas com o batismo e a Eucaristia, e até mudaram o nome para Santa Ceia. O casamento não poderia ser um sacramento, porque ele é uma instituição divina para contemplar crentes incrédulos. Sacramento, por definição, é um meio de graça que Deus estabelece para abençoar aqueles que rigorosamente fazem parte do seu próprio povo. E a humanidade toda não é povo de Deus, só é povo de Deus aqueles que verdadeiramente se arrependem e creem na mensagem do Evangelho. Portanto, esse foi um golpe duro nessa concepção sacramental defendida pela igreja cristã, desviada daqueles padrões apostólicos, uma vez que os apóstolos defendiam como sacramento apenas o batismo e a Santa Ceia. Um segundo exemplo, a reforma acabou com o celibato clerical. Até hoje, na igreja romana, os sacerdotes não casam. E esse é um dos 3 votos que você tem na esfera ministerial, né? O voto de pobreza, o voto de obediência incondicional à igreja e o voto de castidade, ou seja, os sacerdotes não casam. Lutero casou com a sua Catarina Vombora e teve uma vida familiar feliz. Calvino casou com a sua Idelete e foram extremamente felizes na sua vida familiar, assim também como diversos pastores protestantes, muitos deles vindo de ordens sacerdotais da Igreja Romana, e largaram, portanto,
o voto do celibato e casaram e tiveram famílias frutíferas e felizes. Ao meu ver, o celibato parece ser um dos fatores contribuintes, e é bom que se pense nisso, porque nós estamos vivenciando uma exposição terrível de uma praga que tem assolado a Igreja Romana, que é a pedofilia. Não é a causa o celibato sacerdotal, não é a causa desse escândalo de pedofilia que nós temos entre os clérigos da Igreja Romana, mas certamente é um fator contribuinte para essa perversidade ou essa perversão, porque um dos objetivos do casamento estabelecidos pela própria palavra de Deus, por aquele que concebeu o casamento, é refrear a promiscuidade, né, a imoralidade que é latente na natureza humana, e Deus, portanto, estabeleceu o casamento para que pudesse, de certa forma, frear esse instinto pecaminoso que está presente na nossa natureza decaída. Terceira ilustração, a reforma acabou com o dogma da indissolubilidade do matrimônio. E aqui, dos 3 exemplos, reconhecidamente essa questão mais delicada, se não delicadíssima. A fim de tentar impedir o divórcio fácil, né, você pode ter um propósito correto e adotar uma medida errada. Frequentemente isso acontece na experiência humana. Parece que aconteceu na história da igreja. Porque a igreja medieval, com o objetivo de tentar salvar o casamento, elaborou a tese de que o matrimônio é indissolúvel. Nós não temos esse ensinamento nas Escrituras, até porque existem 2 cláusulas previstas na Bíblia, não obrigatórias para que o divórcio aconteça, mas 2 cláusulas que sancionam a dissolução dos laços matrimoniais, que nós devemos declarar que é alguma coisa completamente indesejável, né? O casamento é uma bênção que deve perdurar as relações matrimoniais até o fim da vida, né? De forma vitalícia. Mas essa questão, ela apareceu na Reforma Protestante com muito vigor em função do famoso caso envolvendo o rei Henrique VIII da Inglaterra, que estava desejoso de se separar da sua esposa, Catarina de Aragão, para casar com Ana Bolena. Existem muitas questões que eu não vou entrar aqui, que seria longuíssimo para tratar do assunto. Mas, por questões políticas, o Papa lhe negou o divórcio e ele, então, rompeu com a igreja, estabeleceu a igreja estatal inglesa, a igreja anglicana, e fazendo com que a própria igreja estatal pudesse lhe conceder o divórcio, a fim de que ele pudesse casar com a Ana Bolena. Os protestantes foram severos críticos do casamento arranjado, e essa era uma das questões que estava por trás do casamento com a Catarina de Aragão, que era espanhola, e, portanto, a Inglaterra tinha relações políticas com o governo espanhol, e esse casamento arranjado trouxe dificuldades muito grandes para a coroa inglesa. E tantas outras questões envolvidas por trás disso, mas os protestantes revisaram essa questão e acabaram, e negaram, foram veementes contra o dogma da indissolubilidade do casamento. Não significa dizer que os protestantes agora adotaram uma conduta assim permissiva com relação ao divórcio. Pelo contrário, mas eles não poderiam sustentar um princípio errado que não encontra apoio
nas Escrituras. Essa foi a posição que surgiu no século XVI. Mas a reforma, como uma redescoberta espiritual, não trouxe apenas um profundo impacto e revisão nas questões estruturais relacionadas com a família. Como uma redescoberta espiritual, inevitavelmente, a reforma resgatou os princípios específicos que adornam o matrimônio e fazem com que essa instituição seja experimentada por aqueles que professam o nome de Cristo, experimentem felicidade, gozo, prazer e possam usufruir daquilo que Deus estabeleceu para os seus filhos ao conceber essa instituição tão preciosa, tão valiosa para o benefício pessoal, para a bênção da igreja, para a bênção da sociedade e, acima de tudo, para promover a glória do próprio nome do Senhor. A Bíblia, a reforma não proclamou que a Bíblia é a única regra de fé e prática daqueles que professam o nome de Cristo. Esse foi um princípio, um moto, né? Uma verdade que os protestantes tiveram assim, um empenho muito grande em defender, porque havia uma poeira enorme de tradições humanas que precisavam, essa poeira precisava ser removida da própria vida prática do povo de Deus naqueles dias. E por causa disso, os protestantes, ao redescobrirem a Bíblia como única regra de fé e prática, eles se defrontaram inevitavelmente com as normas divinas que nós encontramos em todas as páginas das Escrituras relacionadas ou regras que serviriam como fundamento para a experiência de um casamento feliz e abençoado. E, portanto, nada era original, e é bom que se diga isso. A reforma não descobriu, no que diz respeito ao casamento e ao matrimônio, nada que não tenha sido ensinado e praticado pelos apóstolos no primeiro século. A reforma não é um movimento inédito, né? A reforma, e todo movimento reformista autêntico, ele não redescobre a pólvora, ele não reinventa a roda. Todo movimento reformista autêntico é um retorno àquilo que é original e que foi perdido ao longo da história. A tendência da natureza humana é o desvio consciente, muitas vezes doloso, mas você também tem desvio inconsciente, não doloso. E às vezes esses desvios se cristalizam e se tornam em verdadeiras heresias dentro da própria experiência da igreja. Mas a pergunta é, que princípios específicos são esses que a reforma trouxe à tona, redescobriu, para fazer com que a experiência do matrimônio, do casamento, da vida familiar, se tornasse uma experiência feliz e abençoada? Lá vai o primeiro. A reforma redescobriu que crente casa com crente. Olha aqui no texto de Neemias, um dos problemas, e ele até levantou o exemplo de Salomão, e o texto é maravilhoso quando ele diz, não pecou nisto Salomão, rei de Israel? Que coisa extraordinária você pegar um ícone, né,
o amado, ele até cita, todavia, entre muitas nações, não havia rei semelhante a ele. Ele era o amado de seu Deus, o amado do Senhor. E o autor de Neemias, que parece ser o próprio governador, ele cita esse exemplo para condenar o casamento de fiéis com infiéis. Ou seja, o jugo desigual que você vai ver o apóstolo Paulo tratando na primeira carta que ele escreve aos Coríntios, né, no capítulo 7, um eco de Deuteronômio. Né, ele usa o texto de Deuteronômio como figura. A Confissão de Fé de Westminster, ao falar sobre o casamento, vai ser contundente. E, na verdade, você vai ver esse princípio sendo defendido na história, até porque, até a Paz de Westfália, que você vai ter como final da Era Reformada, você vai ter o conflito, muitas vezes, sangrento entre católicos e protestantes. Mas não é uma questão ideológica, é uma questão espiritual. Né? Aqueles que professam a verdadeira fé devem casar com pessoas que são também comprometidas com os padrões da aliança. A Confissão de Fé de Westminster diz que aqueles que são crentes não devem casar com papistas e nem com aqueles que professam religiões estranhas à confissão cristã. Segundo princípio específico relacionado com o casamento que a Reforma resgatou e passou a ensinar e a vivenciar. A Igreja deve ensinar que a castidade é um dever para os solteiros. E assim como a fidelidade conjugal é uma obrigação para os casados. É claro que se você redescobre a verdadeira espiritualidade ou a espiritualidade autêntica num determinado momento da história, é óbvio que você vai ter esses padrões de moralidade sexual sendo também trazidos não apenas à reflexão, mas à adoção na prática. Então, você não pode redescobrir ou ter uma experiência espiritual reformista continuando defendendo ou vivenciando os padrões da promiscuidade que existe no mundo. Né? O mundo vive, o princípio que vigora no mundo é do sexo liberado, não é? Em todas as esferas. Mas, como servos de Deus, e é o que ensina a palavra de Deus, ele reservou o sexo para a esfera do casamento. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, se une à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. Esse é o versículo mais importante sobre casamento na Bíblia, que você encontra em 4 lugares importantíssimos na Bíblia, e que nos ensina a castidade para os solteiros. Mas também a Bíblia nos ensina a fidelidade conjugal para os casados. O adultério é condenado nas Escrituras de capa a capa. Nós não temos nenhuma simpatia para as perversões de qualquer outra ordem que possam prejudicar a relação conjugal. Terceiro, ao redescobrir os padrões da espiritualidade autêntica, os reformadores foram enfáticos em definir o casamento como uma sociedade monogâmica, ou seja, o padrão que você tem em muitas culturas, o padrão de um homem casado com várias mulheres, né, da poligamia. A Bíblia não ensina isso como sendo o projeto original de Deus. Nós temos poligamia nas Escrituras,
mas você vai ver na interpretação de Jesus como sendo uma excepcionalidade que se deu num dado momento da história. Mas o padrão original, segundo Mateus capítulo 19, é que Deus reservou para cada homem uma só mulher, não duas nem três. E os reformadores foram enfáticos nisso, né, ao apresentarem o casamento como sendo uma instituição de padrão monogâmico, mas também é heterossexual. Eles jamais defenderam uma ampliação do conceito de casamento fora dessa norma. O casamento é de um homem com uma mulher. E o sentido exegético, né, das palavras é o sentido sexual mesmo, não é de gênero. E terceiro, os reformadores defenderam o casamento como sendo uma experiência de caráter vitalício. Deve durar a vida toda. E nesses princípios nós temos o fundamento da felicidade e do bem-estar da relação conjugal. 4, você vai ver no ensino dos reformadores, especialmente vou citar aqui as chamadas Haustaffeln, que é uma palavra alemã para as regras da vida doméstica que aparecem no catecismo elaborado por Lutero. Ele vai falar da relação conjugal como sendo uma relação que está acima de todos os demais relacionamentos humanos. Significa dizer que, à luz do ensino bíblico, a relação conjugal ela está acima da relação que os pais devem manter com os filhos. Até porque os filhos são empréstimos. Eles chegam e vão. Assim como um dia, na cara dura, nós dissemos para os nossos pais que nós estávamos indo embora, os nossos filhos também, na cara dura, vão dizer para nós, apesar de todo o tempo que nós gastamos do dinheiro, de todo o investimento emocional e espiritual para com eles, eles vão seguir o caminho e vamos ter que emancipá-los de forma saudável. Os reformadores ensinaram isso, mas ensinaram também a liderança amorosa do esposo, bem como a submissão amorosa da esposa. Não existe um lar feliz onde nós temos as inversões de papéis. Mas você pode perguntar assim, mas se a esposa for belíssima, não muda nada. Se ela for inteligentíssima, tiver um QI 300, não muda nada. Se ela tiver 500 diplomas, a situação continua a mesma. Se ela tiver nascido num lar piedoso e o marido tiver se convertido na fase adulta, não muda nada. A relação entre esposo e esposa, essa relação ela está baseada em princípios que nós podemos dizer antes da queda, né? Não foram princípios estabelecidos depois da queda, e são princípios inalteráveis em qualquer que seja a situação, portanto incondicionais no que diz respeito a qualquer fator que você possa imaginar para alterar essa relação. E por último, o casamento ajustado e abençoado é a maior agência missionária da igreja. E é bom que se diga isso, não havia nenhuma agência missionária estabelecida. E a igreja crescia e cresceu extraordinariamente com o trabalho das famílias, apresentando para um mundo incrédulo daqueles dias, muitas vezes idólatra, supersticioso e perverso, os princípios do verdadeiro evangelho, para que as pessoas pudessem abraçar a Cristo como único e suficiente Salvador. Eu quero terminar com uma ilustração, para que a gente possa entender que não existe um tratado para fazer com que as famílias da igreja, né, se tornem
mais piedosas através apenas de uma etiquetação, né, a gente possa usar, né, e remeter essas famílias para a época da reforma. Não é a reforma que vai melhorar a vida das famílias, não é a compreensão daquilo que aconteceu, mas a assimilação dos princípios que foram redescobertos, sem que a gente precise adjetivar de forma imprópria. A ilustração que eu quero contar é de um amigo que já partiu, já está na glória, e que era pastor de uma igreja e com quem eu tinha o privilégio de conversar muito e trocar ideias sobre vida espiritual, sobre aquilo que a gente procurava fazer de acertado para pastorear a igreja. E ele me contou muitas coisas boas que eu assimilei, também contei para ele. E num dado momento ele me perguntou se eu tinha alguma indicação de um livro sobre família, que ele estava querendo começar uma classe de casar na igreja. Eu disse, olha, nós recentemente lemos um livro excelente, mencionei para ele o livro, e disse que nós tínhamos sido muito abençoados com a leitura dos capítulos desse livro e que eu recomendaria para ele. Depois de passado um tempo, nós nos encontramos novamente, conversando sobre muitas coisas. Eu achei de perguntar para ele como era que tinha sido a leitura do livro. E ele pegou e disse, nós paramos no primeiro capítulo. Mas por quê? Não era bom o livro? Ele pegou e disse, não, o livro é excelente, mas eu cheguei à descoberta de que o nosso problema não é tratar especificamente sobre família. O nosso problema é resolver questões estruturais de espiritualidade. Então, eu aplicaria isso da seguinte forma. O nosso problema não é redescobrir, né, o que os reformadores ensinaram sobre família. O nosso problema é abraçar a espiritualidade que foi perdida e que precisa ser resgatada, fazer a mesma coisa que eles fizeram naquela ocasião. Muitas vezes nós tentamos resolver questões específicas, quando na verdade nós precisaríamos voltar para tratar questões mais fundamentais, questões de alicerce. Às vezes queremos resolver questões de acabamento quando estamos com o fundamento deficiente. E esse é o grande desafio para nós, né? E além daquilo que parece ser o acabamento, para as coisas mais profundas. Que Deus abençoe grandemente os irmãos e possa aplicar a sua palavra ao coração de vocês. Muito obrigado.